Fala, turma do Cavaco Cash. Estamos bem felizes, pois hoje temos mais um episódio. Estávamos sumidos, né, Bruno? Estávamos sumidos de férias. Você ficou 2 semanas, eu 2 uma. semanas. Peguei até uma corzinha. Um mas- bronze, né? Eu fui obrigado a tirar a barba, perdi minha maquiagem, né? Já não sou muito provido de beleza. Pessoal, vocês que têm barba, não caiam na ideia da mulher de vocês de tirar ela, porque é a pior coisa que tem. Ó o papo. Não adianta, né? Não tem como. Mas estamos de volta, ritmo acelerado agora, né? Com bastante convidados. E hoje, quem nós temos aqui, Lucas? Apresente os nossos convidados pra gente iniciar o bate-papo. Convidados ilustríssimos, que foi assim, precisamos ligar para secretárias, fazer agendamento, ligar com a governança da empresa, foi difícil, deu trabalho. A não gente deu, teve Bruno? até que disponibilizar um cartão de crédito para a esposa dos caras poderem gastar nesse período. Verdade. Domingo, né, pessoal? Vocês não sabem, a gente grava aos domingos, né? Então, mas muito obrigado aí pela presença de Toalhinhas, vocês. né? Toalhas brancas. Quantas toalhas brancas? 5 toalhas brancas pra cá. Né? Vai, né? Apresenta Bom, os nossos convidados. Nós estamos aqui com uma turma muito especial da Schunk do Brasil. Nós estamos aqui com o diretor da Schunk do Brasil, Myron. Bem-vindo, Myron. Muito obrigado, pessoal. É isso aí. E... Vocês vão pagar a conta do cartão de crédito, só isso que eu falo. não, pode deixar que a gente vai dar um apoio moral. Então tá bom. E apoio o moral. nosso outro convidado, Thales. Thales é? Gerente de vendas da Schunk. É ele Isso que, aí. que é o cara que dá o Dá desconto, os né? descontos. É pra que os caras vão ter que pedir, né? Ligar pedindo. O que toma a porrada dos clientes, mais ou menos isso, né? Não, Mas é por brincadeira. um bom motivo, né? Sempre. Obrigado pelo convite aí, pela participação. Ótimo. Então tá certo. Bom, pessoal, vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu acho Antes que de iniciar, Bruno, vamos fazer o nosso jabá do nosso patrocinador. o nosso certo. patrocinador, podemos fazer, agradecer aí novamente ao OpenMind, nosso primeiro patrocinador. Se você quiser patrocinar o nosso canal, fique à vontade. Já adianto que tá trazendo bastante resultado. Já conseguimos uma venda. Você Conseguiram acredita? uma venda? Uma venda através do podcast. Então, se você tem interesse de apresentar a sua marca, fica aí uma grande oportunidade. E pra quem não nos segue ainda, como a gente tá na rede, Brunão? Só você colocar CavacoCast. Se você quer ouvir no carro, Spotify, Deezer, Apple. No YouTube também nós YouTube, temos, caso estamos você lá. queira assistir. Pra quem não segue Instagram, Instagram, LinkedIn. LinkedIn, Facebook. Um pouco, né? Quase a gente não mexe, É, mas... mais LinkedIn e deveria. Instagram. A gente Deveria. vai aperfeiçoando. E Bruno, queria só dar uma palavrinha, o Myron complementa, parabenizar vocês pelo projeto, que eu Puxa, acho obrigado. que é visionário, o mercado não tem nada disso. E por mais que tenha o apoio aí da OpenMind, é bem aberto. Vocês chamam gente de várias empresas e tudo mais, então parabéns. Sim, não, É isso aí. obrigado. Muito Essa bom. é a ideia, né? Eu sou apaixonado por mecânica. Não, vocês vão ter oportunidade de falar se são também ou não. E a gente não encontra material sobre isso. Então, essa aqui acabou se tornando uma ótima oportunidade para a gente trazer os assuntos que a gente tinha no dia a dia e poder compartilhar com o maior número de pessoas possível, né? Quando eu Sim. fazia Senai, no início de tudo, né? Não conhecia nada. Ou, por exemplo, quem começou a fazer uma engenharia, alguma coisa, pô, o que é um torno? O que é o mundo da mecânica? Uhum. Então, o podcast é uma forma de trazer isso de forma prática com pessoas que estão vivendo o dia a dia da indústria. Com Né? certeza. Então, a gente agradece demais a oportunidade de vocês poderem compartilhar também o conhecimento de vocês com a gente. É isso aí. Tá? Então, você quer iniciar fazendo a primeira pergunta? Sim. Vamos conhecer um pouquinho, né? Eu vou começar a primeira jogada. Ó, só pra esclarecer, ó, ele foi malandro. Pra quem joga xadrez, estava virado pro meu lado, as peças brancas. Eu já tinha deixado. Já tinha deixado estrategicamente. Ele mexeu, bagunçou a mesa inteira, mexeu em tudo. Já tô no teu território, você ainda quer começar? Pô, Já sou convidado. Não, já sou Né? convidado, É deixa- o o convidado É começa. o convidado. Mas o primeiro bate-papo, a primeira pergunta que a gente quer fazer é conhecer um pouco, porque hoje a gente apresentou vocês como diretor da Schunk do Brasil, gerente de vendas, mas a gente quer conhecer como que começou. Primeiro os mais velhos, acho que o Myron é mais velho. Sim, o cara tá me chamando de Você velho, acha? cara. Porra. Não, mas o Thales, ele é um velho enrustido, Ele engana? cara. Ele Ele engana. A carinha de 20 e poucos anos aí tá mentindo. Na Disney pediram meu RG na pra verdade, beber. assim, em relação à idade, realmente o cara é mais novo. Mas só que mentalidade, o cara, ele é meio velhinho aí. Meio O pessoal tiozão. conhece ele, sabe. Meio metódico. Pois é, exatamente. Não, só um pouco. A gente queria ouvir como você começou, onde Bom, vamos início lá. de trajetória, estudou aonde, como que foi
para chegar nessa Até posição de chegar diretor? Bom, legal. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma empresa de projetos mecânicos. Ele atendia toda a parte aí de fios e cabos e tudo mais. E o meu primeiro trabalho em si era em casa. Meu pai chegou para mim assim com aqueles rolos de desenho que é feito em prancheta e falou: toma, joga pro CAD. Eu nunca tinha visto AutoCAD na minha vida. Aí eu falei, pô, tá bom, me ensina. Aí ele me ensinou, então meu primeiro trabalho foi dos 15 até os 17 anos aí, transformando os desenhos de prancheta para... Você aprendeu sozinho? Porque Sozinho. nessa época não tinha. Sozinho. Então, AutoCAD... E você não tinha curso, assim, de... Não, AutoCAD R12, MS-DOS, MS-DOS. e era isso Começou que a no gente fazia. 2000, seu Windows, né? Exatamente. Então, assim, foi quando eu comecei. Só que aí, com 17 anos, eu falei, pai, cara, eu não quero fazer isso, não quero trabalhar com você. Meio rebelde. Tipo assim, não, E aí pai, eu, não. aí vou eu tentar vi outra coisa. aí eu vi que surgiu uma oportunidade tava tendo um concurso público, eu era de Mauá. Tava tendo um concurso público na cidade. Lá eu falei, vou pegar a primeira vaga que eu posso. Só tinha uma vaga que não precisava de experiência, que era assistente administrativo, ou auxiliar administrativo, eu nem lembro. E aí eu fui lá, me inscrevi no concurso, passei. E aí, nessa mesma época, eu também passei na FEI, que eu tinha vontade de fazer FEI. Cara diferenciado, Um ó. cara diferenciado. Ó, ele passou num concurso público de primeira, Sem nem saber, não. sem eu quero... pestanejar, e entrou numa das faculdades mais difíceis do Brasil para engenharia. Engenharia mecânica? Na verdade, eu entrei para fazer engenharia elétrica. Só pra Por você ter conta uma do seu pai, né? Por conta do meu pai. Mas, não foi nem pelo meu pai, porque telecom naquela época tava bombando. Eu falei, não, vou fazer engenharia elétrica com ênfase em telecom. A FEI tinha uma especialização tinha. em telecom, né? Aí comecei a trabalhar na prefeitura, fui para a Secretaria de Obras, fazia orçamento de obra pública e tudo mais. Pessoalmente eu cresci demais, porque eu tinha contato com o munícipe, então você via aquelas pessoas mais simples, né? Entendia a necessidade, então isso cresci bastante profissionalmente. E aí, com 2 anos mais ou menos de trabalhando lá, eu comecei a procurar estágio na área. Eu já tinha decidido que eu não ia fazer elétrica, que eu ia para mecânica, porque percebi que elétrica não é comigo. Lidar com aquilo que não tá vendo. Exatamente. Mecânica, Falei, não. É uma das mais difíceis. Aí eu falei, não, vou para mecânica. Aí eu fui convidado para montar o departamento como estagiário. Ser o primeiro funcionário do departamento de desenvolvimento de produto na Mapal, empresa alemã do segmento de usinagem. Legal. E aí a gente começou lá, deu muito certo o departamento. Mapal era Santo André? Santo André, exatamente. E aí deu muito certo, a gente começou a crescer bastante o departamento, novas contratações. Nisso eu estava lá na FEI e eu fiz conversando com o pessoal dentro da Mapal, eu acertei a minha ida para a Alemanha assim que eu finalizasse o curso de engenharia. Então, terminei engenharia em 2007, 2008 fui para a Alemanha. Aí fiquei 6 meses lá, aprendi demais. Nunca tinha morado sozinho, não sabia cozinhar nada, então tive que me virar. Mas você já foi com conhecimento de alemão, inglês? Fui, conhecimento de alemão, fluente em alemão, aham. Porque o inglês ele não entrou nesse meio até agora. Que é algo que a gente mas sempre um cara comenta. que fez FEI, devia Passou ser de primeira no autodidata, né? O concurso. cara já Não, devia falar Você não inglês. fez nenhum curso de inglês? Não, fiz. Eu comecei a estudar inglês cedo. Fiz escola de inglês por quase 10 anos, então eu fui para a Alemanha falando inglês. Legal. E eu usava inglês todo dia na Mapal, então é onde você acaba realmente aprendendo os termos técnicos, né? Na Alemanha passei bastante perrengue, né? Você chega num país totalmente diferente, saí do Brasil 32 graus, cheguei na Alemanha menos 10, nunca tinha passado tanto frio na minha vida, não tinha roupa para esse frio. Puxa vida. Eu lembro uma história bem rápida aqui. Eu lembro que na primeira dia que eu cheguei na Alemanha, me pegaram em casa e eu fui pra empresa. Na volta, eu falei, tem que voltar sozinho, só que eu não lembrava o caminho. Nossa. E assim, eu saía 4 e pouco da tarde, já tava escuro. E as nomenclaturas no alemão é diferente, né? Aí eu só sabia mais ou menos pra onde era a minha casa, só que eu não sabia onde era exatamente. Eu demorei 4 horas pra achar a casa. Menos 10, cidade de Nessa Allen. época você não tinha smartphone pra ligar Que o Google Maps. eu não tinha nem celular lá, começa por aí. Puxa vida. E a rua é vazia, não tem ninguém. A cidade tinha, acho que 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, não tinha ninguém. A cidade da Mapal tá em qual região? Tá próxima No a qual? sul da Alemanha, fica próximo a Stuttgart. Stuttgart.
Então, assim, o que eu fiz? Cheguei nas ruazinhas, assim, as casas tudo muito parecidas. Eu fiquei testando a chave fechador por fechador. Você não lembrava nem como era Não. a sua casa? Não, eu só tinha dormido uma noite. Cheguei à noite na casa. Nossa, que cara, situação. que situação. E o medo, assim, eu acho que às vezes Eu falei, não, vou ser preso aqui. Desespero, assim, de caralho. E no outro dia ia ter que trabalhar, né? Ele contando isso, eu lembro, tipo, a vez que eu fui pra Alemanha, o trem ele dividia no meio, É. metade ia pra um lado, outra metade ia pro outro. E eu parei na cidade que não tinha nada a ver, meu coração já... E eu tava com o celular. Imagina isso na época, sem nada, sem Pois ninguém. é. E, bom, foi uma experiência fantástica. Voltei. Aí a gente criou um departamento mais estruturado de desenvolvimento. Eu já tinha um desenvolvimento também em Minas Gerais. Eu ficava daqui de São Paulo, suportando o pessoal também. Até uma curiosidade, nessa época, eu acho que a EMUG dividiu um tempo o escritório com a Amapau. Não dividiu o escritório, era no mesmo prédio. No mesmo prédio? É, no mesmo prédio, exatamente. E aí, 2010 para 2011, a gente teve uma ideia de criar um novo departamento dentro da empresa, que era um departamento que chamava DEA, que era o Departamento de Engenharia Avançada, que a obrigação era fazer atendimento aos clientes, entender as dificuldades e propor as melhorias, Certo. não somente em ferramenta, mas em processo. Foi a primeira vez que eu tive real contato com o cliente em relação a, até vamos chamar de vendas, né? E no final de 2011 eu fui convidado para assumir a gerência de vendas. Então eu era responsável por esse departamento de engenharia e gerência de vendas do estado de São Paulo, Manaus e o Chile. Manaus é bem interessante que foi a primeira real experiência de vender, que eu fui convidado assim, ó, vai para Manaus para abrir o mercado. É literalmente passa debaixo do braço sem conhecer nada, vamos lá. Yamaha, Honda, fazer um trabalho... Tudo. Tipo, abrir mercado. Eu lembro de uma experiência dentro da Honda que eles não queriam atender novos fornecedores. Eu fiquei 4 horas na recepção da empresa esperando o cara lá. Depois da minha 4ª ida que eu falei, eu tenho a solução para você. Então, assim, o que eu falo para todo mundo. Se você tem um objetivo, você tem que ir atrás. Uma hora você vai conseguir alcançar. Esse caso da Honda foi um caso bem típico e realmente deu bastante sucesso. Cara, e você vê então de toda uma formação técnica, porque engenharia da FEI é muito técnico. Sim, Você total. foi para Trabalhei a parte desenvolvimento totalmente técnica. Alemanha, você foi treinado tecnicamente. Totalmente E técnico. pegar a área de vendas, acho que até os colegas mais velhos e antigos, né? Assim, Sim, quando eu entrei com esse departamento de engenharia, tinha um grande preconceito, chegava em clientes e eu falava, vamos melhorar seu processo. O cara, pô, tô aqui há 10 anos, não consigo melhorar, eu tinha 24, 25 anos, Falar isso, o cara chegava pra mim e falava assim, meu, quem é você, né? Era bem isso. Vamos lá, eu vou te mostrar que eu posso. E cara de ferramenta era todo mundo mais Sim, antigo, né? Mais velhão, sim. 40 anos, Mas né? o que é mais legal, quando você tem essa experiência e quando você mostra o primeiro resultado, os caras te respeitam demais. Manaus foi bem assim. Até hoje eu tenho contato com o pessoal lá de Manaus, justamente por esses resultados que a gente alcança, né? Chile também, foi um trabalho bastante interessante lá de ferramentas. E aí, quando... Então você virou gerente com pouca idade, assim, Eu Mairo. tinha 27 anos. Quantos anos na Mapau, 28. Eu fiquei 11 para 12 anos na Mapau. Não, digo, pra ter a promoção pra gerência de vendas. Eu entrei em 2004, 8 anos de Mapau. Aí depois de 8 anos... Eu virei gerente, exatamente. Mas assim, é um caminho que você vai traçando. Se você se dedica, você consegue. Por exemplo, eu era estagiário, eu lembro de eu estar trabalhando no processo de desenvolvimento, ir para a faculdade, sair da faculdade 11 horas da noite, voltar para Mapau para terminar um processo que eu tinha que entregar o orçamento no dia seguinte de manhã. E eu era estagiário. Então, assim... Agora deixa eu entrar no ponto... Porque, por exemplo, né, a gente que está muito no mundo da usinagem, você estudando na FEI, que é uma engenharia difícil, cálculo... bem puxada, de dificuldade. Uhum. Como que ficava esse sentimento de, puxa vida, eu tô aprendendo muita coisa aqui, que na prática eu tô usando muito do que eu vi na Alemanha, o que eu tô vendo na prática. Você ficava nessa dúvida, puxa, a engenharia vai ser um trampolim para onde eu quero chegar, ou você conseguia enxergar o que você estava aprendendo na engenharia? Na verdade, eu sabia que a engenharia ia me dar o background, mas de nada adianta você achar que você vai sair formado já como diretor de uma empresa. Eu tinha na minha visão de que precisava muito mais do meu caráter, do meu envolvimento para eu conseguir atingir meus objetivos. Se eu te falar que eu nunca sonhei em ser engenheiro, você acredita? Você tá brincando. Eu fazendo engenharia, eu nunca tive a ambição, eu quero ser engenheiro. Eu fiz a engenharia realmente para agregar conhecimento dentro do meu currículo, ponto. Essa era a minha visão de engenharia. Na FEI acho que tem 2 vertentes também, Isso. né?
plena, mecânica plena. Na verdade, e automobilística. na minha, o noturno tinha produção e automobilística. Eu fui para produção. Você foi pra produção. Fui para produção, exatamente. E então, aí, quando eu estava na Mapal, eu tinha chances de continuar crescendo lá, mas eu queria algum desafio maior. E eu tinha na minha cabeça que eu precisaria dar uma inovada na minha carreira. Até que em 2015 eu fui convidado da Schunk para assumir a direção da planta aqui no Brasil. Um desafio que, quando eu peguei aquilo na mão, eu falei, poxa, realmente é um grande desafio. E eu conheci a Schunk de mandril hidráulico, é o que eu conhecia que a Schunk tinha. Quando eu vi o portfólio, eu falei, nossa, a gente tem um mundo pela frente. O porta-ferramenta representava naquela época, eu acho que nem 10% do faturamento da empresa. Eu falei, pô, a gente tem outros 90%, mais uma linha de automação que era a grande galinha de ovos de ouro, né? Vamos falar assim, porque o mercado de automação é onde realmente o processo é o futuro da indústria em si. Não que fixação não seja. Tem um portfólio da Schunk que é fantástico, só que assim, eu vejo que os dois conversam muito, entendeu? Parece que não, mas eles conversam muito as duas linhas. E aí foi um grande desafio. Poxa, a gente teve que reestruturar toda a gestão de vendas, né, Thales? E aí a gente trabalhando muito forte com a equipe, fizemos algumas mudanças interessantes em relação à forma de ver a empresa. Eu não tinha essa experiência, a gente foi no dia a dia ajustando aqui e ali e deu muito certo. Então hoje a gente é uma empresa quase 10 vezes maior do que a gente era em 2015, quando eu 10 assumi. vezes? Então, número de funcionários, quando eu entrei, funcionários mesmo, acho que tinha 4 pessoas. Hoje a gente está chegando a 25 funcionários. 25. A gente já figura bem próximo das top 10 maiores filiais da Schunk. A Schunk tem 34 subsidiárias no mundo. Então, assim, a gente vem ganhando corpo aí graças ao esforço de todos. E todo mundo entendeu e vestiu a camisa, né? Eu acho que essa é a grande ideia. A gente tem uma estrutura que ela é vertical pela necessidade do organograma por solicitação da Alemanha, mas a gente trabalha num perfil muito horizontal, né? Então, todo mundo está no mesmo nível, todo mundo se ajuda. Eu acho que isso que realmente deu certo. Mas isso foi uma gestão que você implementou... Sim. Na verdade, só para entrar mais nessa questão assim, beleza, você trabalhava numa gerência mais técnica anteriormente. Eu já estava no comercial. Já de vendas, exatamente. E aí, quando eu entrei na Schunk, eu tive que focar em uma área, né? Eu falei, poxa, qual que é a que tá pior aqui dentro? É a vendas. Então a gente foi lá e fez um trabalho muito forte em vendas. Então é isso que realmente trouxe aquela alavancagem inicial para que a gente conseguisse trazer os objetivos lá na frente. E essa experiência da Mapal te ajudou muito em termos de base de clientes, de contatos, para fazer esse trabalho comercial, assim, para... Mais ou menos, porque quando eu peguei no início, eu achei que seria muito importante isso. Só que depois eu analisei que o portfólio da Schunk era muito maior do que a gama de clientes que a Mapal atendia. Não porque a Mapal não atendia os clientes corretamente, mas o foco dos clientes da Mapal é um pouco diferente dos clientes da Schunk. E aí quando a gente entendeu isso que foi o resultado. Então assim, eu acho que a grande diferença foi o grande ganho foi justamente na forma de você fazer a gestão de vendas. Quando a gente acertou a gestão da venda, a gestão da organização de vendas, que o negócio começou a deslanchar realmente. Bacana. E aí você conseguiu trazer a bagagem que você já tinha. Com toda certeza. Porque além disso, como diretor, você também tem outras atribuições, né? Administrativa. Sim, aí depois, quando a gente organizou vendas, o Thales entrou na área de vendas para auxiliar. Aí o meu foco foi contábil, técnico, engenharia e tudo mais. Aí a gente começou a focar nos outros, que eram as atividades de suporte. Então a gente focou no primeiro, que é a vendas. Eu precisava gerar venda para justificar a estrutura aqui no Brasil. Justificando a estrutura aqui no Brasil, fica mais fácil de contornar o caminho e trabalhar. Como a Schunk, ela é basicamente ela é uma filial, mas a gente não tem produção aqui no Brasil. Então eu falei, poxa, a gente precisa realmente vender. É uma companhia de vendas no Brasil. É uma companhia total de vendas. Claro, tem engenharia que acompanha, a gente fala que é uma empresa vendas técnicas, porque o nosso produto ele não vende simplesmente tá lá na prateleira, o cara vai lá pegar e vai colocar lá. Não, você tem que ter um trabalho técnico por detrás. Mas é isso que traz a essência da companhia como um todo.
Eu acho que essa mudança de chave, depois estruturar a parte de... Todo como um todo, né? De informática, financeiro... E a questão não é só essa, né? A questão é a seguinte, você entender que, você fez um resultado bom no primeiro ano. Pô, será que esse resultado foi sorte? Ou foi porque estava tão ruim que a gente não conseguiu mudar? Mas você se provar a cada ano, né? Eu vou te falar que a gente realmente se provou ano passado. Que mesmo na pandemia negócio totalmente em baixa, e a gente chegou e conseguiu crescer ainda. Então, assim, a gente falou, não, realmente a gente está no caminho certo. E com muitas mudanças, né? O ano passado a gente teve que mexer, e aí algo que eu acho que é muito mérito do Myron, logo no começo da pandemia, ele foi bem rápido, e na época foi entendido por muita gente como radical, né? Por causa da redução de jornada que nós fizemos e tudo mais. E o que nós vimos? A gente acertou o timing e o peso, enquanto outras empresas começaram a fazer a redução de jornada, por exemplo, primeiro para 30%, depois 50%, depois 70%. A gente já iniciou com 70%. A gente fez ao contrário, né? Enquanto algumas empresas estavam adotando 70% de redução de jornada lá para julho, agosto, a gente já estava voltando a 100% em agosto. Puxa Porque vida. a gente já tinha implementado a redução de jornada em abril, né? Acho que foi em abril que a gente implementou. Foi A logo gente no implementou primeiro momento que E a deu. gente já entrou direto com 70% de redução, porque a gente não sabia como que ia ser. E aí aqui vai um spoiler que poucas pessoas sabem. Inclusive, a nossa jornada, né? Obviamente a gente acabou trabalhando bastante ainda. Inclusive o salário do Myron, ninguém sabe, né? Mas o salário dele foi reduzido. Né? Para que a gente pudesse salvar a empresa ali nesse período. Porque a gente não sabia o que vinha. O meu, o de toda a liderança, assim como... Teve um maior impacto do que... Sim. Porque com a toda gente certeza. queria era salvar e estruturar financeiramente a A gente empresa. precisava agir muito rápido para que a gente conseguisse manter a estrutura. Então, assim, toda a parte de gerência e diretoria, a gente manteve a redução de 70% até o fim da jornada. Até o fim da jornada. Enquanto o pessoal estava já com reduções de 25%, a gente teve que manter maior justamente para a gente fazer, não, vamos dar um pulso aí para o negócio alavancar. Portão Só na no carne, primo, hein? Portão na skin da carne, game, né? né? Skin da game. Mas tem que ser... Não, Se você acreditar no time... Quando você tá na jogada, aquele negócio, você tem que estar para ganhar. Não adianta para você ir lá para empatar 1-1, 2-2. Tá, cara, o segundo, eu sempre falo, o Thales falou que sou bastante competitivo e real. Na minha visão é o seguinte, o segundo colocado é o primeiro perdedor, cara. Não tem segundo colocado. Ou você é primeiro, ou você nem começa a correr, ou jogar, ou fazer alguma coisa. Então, assim, a gente falou, se a gente tá nessa, a gente tem que mostrar pro pessoal, poxa, realmente a gente tá com... Estamos aqui para ganhar, entendeu? Então, essa foi E o que a gente mostrar pro fez. time que vocês estão E acreditando assim, que... isso foi fantástico, porque deu uma injeção de ânimo na equipe, que o segundo semestre a galera tava voando. E aí a gente recuperou tudo que a gente não conseguiu no primeiro semestre, a gente fez 2, 3 vezes mais o segundo semestre. O Porque segundo o primeiro mês trimestre, pra na vocês verdade. parou, literalmente, assim, em questão de volume. A gente teve 1/4 do volume de faturamento nos 3 meses aí de parada, vamos dizer. Abril, maio e junho foram péssimos, e o pior é que, financeiramente olhando, o câmbio deu uma extrapolada fora do plano, e todo o nosso passivo amarrado em câmbio que a gente tinha que pagar para a matriz. Então, e hoje isso é uma coisa que a gente controla muito, né? O nosso balanço, a nossa DRE, etc. E aí quando a gente viu que estava virado, aí complicou, né? Mas é isso aí, a gente tem que ter, como Mas você passou. falou, tem que ter pele em jogo, pele em risco, né? Pele em risco. No jogo. E isso daí que traz o resultado aí no final. Acho que a gente confia muito nisso daí. Eu acho que a gente tem muito para crescer ainda, muito para trabalhar. A Alemanha está bastante feliz com os resultados nossos aqui. A gente tem trazido algumas coisas novas para o grupo como um todo. Eu acho que isso daí o futuro vai ser de bastante sucesso. Legal, ótimo. Perfeito. Bom, a gente ouviu então a história do Myron de forma breve. Vamos vir agora conhecer
nosso colega Thales. Conta pra nós aí, Thales, como É que isso foi aí. essa Thales trajetória. competitivo, né? Thales Porque competitivo. Não tirou o olho do jogo aqui. Não né? tirou. Eu percebi. Quando ele viu eu fazendo um rock aqui, ele olhou, ele tava doido pra pegar ali, veio Eu pela pensei, diagonal. filho da mãe, né? É que eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu precisava focar em uma. Então agora eu vou ser um pouco mais lento no jogo. Tentei 2 jogadas aqui, ele sacou, cara. Pensei que ia dar, mas tudo bem. Vamos lá. Bem, eu sou o primeiro funcionário da Shunkin Tech Brasil. O primeiro funcionário. Sou o primeiro funcionário. Eu conheci o pessoal que... Ele entrou no colo do pessoal. Aí não, hein? Aí já... Aí exagerou, nos aí braços, exagerou. Nos braços. Mas eu entrei logo quando a empresa estava sendo aberta no Brasil, né? Eu sou formado em administração, né? Então isso já é um grande diferencial, principalmente para o público que vem falar aqui, né? No CavacoCast. E eu tinha feito um intercâmbio no Canadá, que foi um dos maiores acertos que eu fiz na vida. Recomendo para todo mundo que é jovem, está estudando, não pense 2 vezes. Não precisa voltar professor de inglês também, precisa voltar falando, né? Eu já tinha inglês, mas eu quis ir, e pra vida foi bom, né? Eu evolui muito. E aí quando eu voltei, eu tinha acabado de sair de um estágio no Banco Volkswagen, né? Volkswagen. E eu trabalhava lá na área de processos. Então, os meus colegas eram todos engenheiros, então esse lance sempre da... no meio do... Sempre... O administrador no meio dos caras de engenharia, técnicos. Sempre. Envolvido com TI lá também, né? Então, eu tive um background de indicador de desempenho, de meta, de melhoria. Criar métricas. Métrica. Eu fazia cronometragem de análise de crédito. Assim, era uma coisa bem maluca na época. E isso ficou dentro do meu sangue, né? E aí eu fui pro intercâmbio porque podia estar efetivo lá, com salário ótimo e tal, mas era momento de arriscar e foi o melhor acerto. Quando eu volto... Porque você tava num nome de peso, né? O Banco Volkswagen é um nome... Pra você, assim, você precisou sair, se desligar pra fazer o intercâmbio? Na época, sim, mas eu era estagiário, né? Mas na época era o maior banco de financiamento Finame do Brasil, por causa do volume de caminhão financiado via Finame, porque eles que faziam análise, né? O dinheiro era do BNDES, mas era assim. E era o 10º maior banco de ativos no Brasil, e ninguém sabe, né? Na Alemanha, o Banco Volkswagen Volkswagen Financial Services é uma bomba, né? É animal. O Fernando, que é o nosso gerente financeiro, trabalhou lá comigo, né? Caramba. Fez faculdade comigo, enfim, depois eu conto a história. Mas então, quando eu volto pro Brasil, precisava então ingressar em algum lugar. Eu fiz administração, Quanto tempo no Canadá? 7 meses. Eu tenho família lá e tal, enfim. E aí eu fiquei lá com minha tia-avó, que mora fora do Brasil há muito tempo. E foi muito legal. E aí, quando eu volto, eu precisava arrumar emprego. Não queria voltar. Meus pais têm empresa transportadora. Eu não queria trabalhar com eles de jeito nenhum, porque eu e meu pai, a gente bate muito diferente, né? Porque ele também deve ser competitivo. Não, é diferente mesmo. Pai e filho, normalmente o pessoal fala que é uma situação complicada de... O Myron não quis, né? Fica trabalhar com o pai. Tem mais um que não quis. O Myron falou que eu sou, como fala? Sistemático, né? Uhum. Não, vocês não conhecem meu pai. Mas enfim, ele tem os lados positivos também. E aí, quando eu volto, precisava procurar emprego. E aí, eu conhecia muito de Excel e PowerPoint, né? Pra época. PowerPoint, porque no Banco Vox, um cara que virou... Hoje, que eu não posso falar muito porque senão vai dar pra rastrear, tem a LGPD, mas enfim, hoje o cara é head de uma parte muito importante do banco aqui no Brasil. E esse cara, lá dentro, ele subiu pra operações, que era comercial do banco, e eu falava, esse cara é foda, tal. E aí, o que é que ele tem? E o meu parça falava assim, não, cara, ele faz PowerPoint. Ele é um nada. Puxa vida. Mas ele faz um PowerPoint tão bom que o cara subiu. E ele falou isso na maldade. E eu carreguei isso comigo, cara. E aí, mas no lado positivo. Só que o cara é bom, não é só PowerPoint, né? E aí eu fui atrás do PowerPoint. Só que pra trabalhar na área de processos, na época, isso 15 anos atrás, eu trabalhava com um volume de arquivos de Excel acima de 30 megas. Não era Big Data, mas era um volume bom, já para fazer alguns trabalhos. E aí eu desenvolvi no Excel. Quando eu voltei aí pro Brasil e precisava achar emprego,
eu conheci algumas pessoas que estavam abrindo a Schunk no Brasil, né? E aí eu fui parar, o pessoal precisava meio que fazer uma macro, né? Para descobrir os contatos de uma base que eles tinham comprado, sei lá. E essa base tinha, então, o nome do cliente e os contatos. Para começar a empresa no Brasil, vamos prospectar, né? E aí eles não conheciam, tal, e me chamaram. E aí eu fui lá. E aí, tipo, em 15 minutos eu resolvi o problema, ó, tá aí. Não, mas e aí? Não, é isso. E aí o Roland Berger, né, que é um cara que foi meu mentor ali, vamos colocar por um tempo, me ensinou tudo que eu tenho tecnicamente, porque eu não vim da área técnica. Aí a noite terminou assim, ele me falou, isso era final da tarde, quanto custa o serviço que você fez? Eu falei, nada. Né? Foi rápido, né? Nada, imagina. Quero Vim uma aqui. vaga. Não, nem sabia de Schunk. Não? Nunca tinha ouvido falar. Eu fui lá para ajudar no Excel, né? Mas e Mas da não, onde? onde? Da É? onde você chegou? Porque eu conhecia o filho de um dos caras, né? E aí eles precisavam e Puta, ninguém conhece alguém que conseguia. manja de reclamou no Excel. jantar. Meu Deus, aquele Excel. Aí eu olhei pra ele e Isso. falou, caramba, você não tá estudando, cara. Você não sabe mexer no Excel, não? Isso, Eu foi conheço tipo alguém. isso. Foi tipo isso. E aí, chama o Thales que ele manja de Excel. E aí eu fui. E aí eu conheci o Roland, né? E aí. O Roland seria o diretor da... Na época, seria o cara que tava. Ele fala, colocando a pedra fundamental da Schunk no Brasil. Bem isso, bem isso. Em tradução literal do alemão pro português, deve ser isso. Ele é descendente suíço. E aí, ele falou, bem, você bebe? Aí eu falei, bebo. E a mulher dele, ele bebe, nossa, se ele tiver aqui, ele derruba nós quatro. E aí, é verdade, e aí ele amava motivos para poder beber, porque a esposa dele tinha botado alguns limites, e aí ele precisava me pagar a dívida, né, do serviço que eu prestei. Aí, olha como ele me olha como ele me induziu. Você gosta de uísque? Não era eu que gostava, ele que gostava, né? Aí... Pô, Moleque gosto. novão, né? Nem Diria, gostava, que né? bom, porque eu tenho uma garrafa pronta pra abrir. E ele tinha um bala lá, que era já acho que é 12 anos, né? Que o 8 anos é o mais baratinho. 12 anos eu acho que é o melhor, né? Não, tem outros, mas assim, já é um segundo nível. E ele gosta muito, até hoje. Eu vou lá de vez em quando. E aí me serviu bala, 12 anos, gelo, abriu, pá. E aí começou a conversa. Pá. E eu Contar mal história. sabia que aquilo tava sendo uma entrevista de emprego. Caramba, cara. Né? Tomando uísque. Entrevista maravilhosa. Essa daí, olha que maravilha, meu. Provavelmente você fica com frio na barriga, né? Puta merda, meu. que eu vou falar? O que não vai é nem- pensar, a né? pessoa oferece água, você fala, não tô bem, não precisa nem de água, né? Você tá morrendo de sede. O cara tava tomando uísque na entrevista. E um bom uísque O bom é ainda. que você se solta, né? Fala até o que não deveria. né? Bom Exato. uísque. E, cara, bateu o santo, né? Eu e ele... O Myron fala, né? Ele é o Roland em miniatura. O Júnior. E Por sou isso muito... que você falou que ele foi carregado no colo, né? Vai fugir. Exatamente. Era o filho do homem, praticamente. Mas devo muito ao Roland. Alguns conhecem ele como Berger, né? Mas, enfim, o Roland aposentou na Schunk e foi realmente um mentor. E ele, quando então foi abrir, eles precisavam de uma pessoa que fosse assistente de vendas, mas que soubesse administrativo, financeiro, comércio exterior e outras coisas mais. E Excel. Você comprava, você Excel controlava pra parte. estoque, exportava. Tudo. Além E de Excel. desentupir a privada, eu fazia isso várias vezes, porque tinha uma privada lá no primeiro prédio, pelo amor de Deus, era meu karma. Enfim, até o dia que eu inverti a plaquinha, Tá só tinha homem Ó, trabalhando. presta Foi atenção. porque entupiu, né? O segredo pra se tornar um gerente de vendas é você aprender a desentupir. Até a privada. Até um dia que foi um alemão, rolou esse constrangimento todo e eu tive a belíssima ideia, porque só trabalhava homem na época, era uma empresa muito pequena. Eu inverti a plaquinha, né? Eu transformei o banheiro que era problema em feminino, porque a gente pouco recebia mulheres lá. Isso é aquele negócio de varrer o pó pra debaixo do Não. tapete. E isso é coisa que o alemão nunca vai saber fazer, né? É Exato. coisa Cara, do brasileiro. Imagina, Né? ela recebe a visita de uma mulher e tal. Ela vai lá e entope a privada. Imagina a mulher saindo. Não, mas aí tinha a Sem graça. técnica, né? Nossa. Quando ia mulher lá, Ele aí a trocava gente... a placa. Não, aí falava que tava em manutenção ou ir pro outro banheiro, né? Então, foi tudo pensado, porque foi empresa lá fazer manutenção e, enfim, o buraco era mais embaixo.
Mas ok. Além disso, eu passei fio, né, dentro dos conduítes da Schunk, Puxa, que do legal, primeiro prédio. Eu ajudei os caras na construção dos ambientes do MDF. Então, tudo isso, cara, na Montagem época... de mesas, de estrutura de baia de Tudo. O trabalho. computador, isso foi em 2012, né? O computador... Ele tem essa cara de novinho, mas 2012, então ele não é tão novinho, né? Essa cara de, né, tá enganando, Já né? tinha terminado a faculdade. Já. Já tinha feito intercâmbio, ele é velhinho, hein, cara? Ele tá enganando a eu gente, brinco, eu tô mais pros 40 do que pros 20. Agora a idade vocês chutam. Mas assim, isso tudo foi muito legal pra criar esse DNA da empresa, né? De construir, de realizar. Eu não sabia onde eu tava me metendo, essa que é a verdade. A empresa teve uma primeira gestão, foi um pouco turbulento, e aí depois com a entrada do Myron, eu também agradeço muito, porque o Myron que acreditou em mim, eu estava num processo para sair da Schunk, né? Porque... o paizão saiu, né? Ele falou, puta, chegou um cara novo. Não, o Como Berger... que eu vou tomar o uísque com o novo cara? Você Não, gosta de whisky? o Roland se manteve lá por um tempo, mas a dúvida, na verdade, era o seguinte, eu não queria ficar... Eu entrei como assistente de vendas, né? E aí eu não sabia onde estava me metendo. Acabei me envolvendo com finanças, com Comex, etc. Mas em dado momento, né, nessa mudança de diretoria, eu estava trabalhando que nem maluco, mas eu era um assistente. E eu queria migrar para vendas. Você olhava os caras, os caras têm carro, os caras querem... Não por isso, pelo amor de Deus. Brincadeira. Não por isso, mas porque eu gostava mesmo do produto, sempre achei sensacional. E eu tive os melhores treinamentos, que foi do Roland, né? Brincadeiras à parte, porque ele que treinava. Então, todos os treinamentos que tiveram hoje na Schunk, eu participei de todos. Desde o primeiro até os Mesmo de hoje, sendo de que o Júlio... de marketing administrativo, Não, você tava porque na eu era área assistente de técnica. vendas. Então, quando os vendedores tinham dúvida lá na época, eles ligavam pra mim antes de falar com o Roland. Entende? Então você era um suporte, tipo, técnico. Sim, além disso, eu emitia nota fiscal, controlava estoque, comprava papel higiênico. E desentupia banheiro. Desentupia banheiro. E é tudo verdade que eu tô falando, né? E o pessoal pensa que a gente já entra pra... Hoje em dia, né? Essa galerinha que tá chegando já quer virar CEO em uma semana e não sabe o que o Myron passou na vida dele, ou eu que tenho um cara de criança, né? Porque olha e fala, eu tive problemas com clientes, até com fornecedores, de olhar pra mim, você é o Thales? Né? Você sentia aquele baque de falar... Cara, normal. E aí, ao longo da conversa, o cara vai ver, não, pelo menos o cérebro dele funciona um pouquinho, né? Porque essa cara de criança. E aí, quando o Myron entra, a Alemanha não queria que eu fosse pra vendas. Não era o Myron. Tinha esse... Tipo, A Alemanha confiava tem em um mim. impacto grande. Não, Assim, eles a Alemanha influenciam confiava que o trabalho dele era mandatório dentro do escritório para as atividades de suporte. Para que a empresa funcionasse, você era importante lá eu dentro. era... Tem um amigo nosso que fala, né? Você não pode ser muito bom em uma coisa. Se você for muito bom nisso, pra te tirar daí e colocar em outro lugar... Às vezes fica difícil, né? dolorido. Porque é uma estratégia... Mas Como que aí... eu vou... Ele vai ter que preparar alguém... Só que ele faz tantas coisas que até desentupir... Como que ele vai preparar alguém? Vai ter que preparar 3 pessoas? 2? Não, né? então, essa era a questão. E aí eu tive uma conversa, cara, com um cara que assim... depois do seu Schunk é ele, né? E ele tava no Brasil, ele contratou o Myron. E aí ele, no Brasil, ele falou, cara, eu quero só 2 coisas. A tua honra e que você prometa que você vai segurar até eu contratar o novo diretor. Eu dei minha palavra, cumpri ela, o Myron voltou. Porque nisso você queria... Porque o Myron não existia ainda, né? Entende? O Myron não existia A Schunk, ela ainda. ficou 4 meses sem um CEO aqui no Brasil. Exatamente. Até eu entrar. E aí eu fiquei como assistente de vendas fazendo esse trampo junto com o Roland, né? Apagando fogo. E aí quando o Myron entra, o Myron perguntou algumas coisas, eu fui bem objetivo com ele, falando, para essa empresa dar certo, tem que fazer isso. E ele confiou, né? Lógico que muitas coisas mudaram desde então. Ele veio com muitas ideias que eu não dei também, né? E aí... Mas você conhecia muito bem a operação pra ser um bom suporte. Com toda certeza. Sim. E aí o Myron falou, cara, você tem uma pegada comercial. Eu vou te pôr pra me apoiar na área comercial, beleza? Eu falei, putz, graças a alguém Deus. deu Eu saí desse escritório, né? Graças a Alguém deu a Deus. chance, né? De... Aí ele acabou de ser contratado, foi falar isso com a Alemanha falou, não. Não mexe com esse Não, menino, o Thales é nosso braço direito nessa parte, e aí? Aí o Myron veio falar, ó, não deu certo não.
Só falou isso pra mim, né? Acabou de Tentei, entrar. Balde de água fria, né, mano? Aí eu falei, não, tudo bem, eu resolvo. Você só fala lá pro cara que eu vou conversar com ele. Ok. Aí eu fui conversar e eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano de saída. Eu saio e eu preparo alguém e tal. Aí pra resumir a Pra história... você sair da Schunk ou pra você É, ir pra eu sair da Schunk. Ele já ficou puto, né? Você não ficaria? Ah, o diretor fala assim, não, você vai virar gerente de vendas vendedor. Tá bom. Vamos tomar um whisky 12 anos. Aí volta, É. Tomei... Desculpa o Volta- termo, volta tomei, o tomei tom. mijada da Alemanha e não, você vai ficar aí, né? Mas assim, óbvio, todo mundo tem um ciclo de vida, né? E o meu ciclo de vida naquela área da empresa estava chegando ao fim, né? E aí eu precisava fazer um movimento, seria ou pra fora ou pra dentro. O Myron confiou. E aí eu tive uma conversa com a Alemanha e expus pra eles. Aí eles entenderam. E a minha sorte é que eu tenho um cara que é muito bom, e o Myron sabe, que é o Fernando. Que era o cara que eu colava nas provas financeiras na faculdade, né? Era o amigo nerd, né? Trabalhou comigo no banco, Vox também, e é um cara que... Trabalhou na área de risco da Vox. O cara que é outro nível, né? Quando a gente fala da parte financeira, não dá pra discutir com ele, né? A gente ouve podcast do Primo Rico e pensa que sabe, né? Vai falar com o Fernando, né? Outro nível. E aí, Aí, se alguém o tiver precisando de Fernando... um head aí financeiro, já pega um contato aí, ó. O Myron não deu, o Myron me mata, não devia ter falado o nome dele. O Myron não conhecia, eu indiquei o Fernando pra ficar no meu lugar. O Myron, cara, na entrevista eu falei, eu fiz as perguntas mais difíceis, porque... Você sabia da rotina, né? Não, porque eu não queria que fosse... Uma coisa que a gente preza lá é que não seja, como que eu posso falar? porque é Direcionado. meu amigo, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz perguntas mais delicadas do que o Myron na entrevista, né? Porque eu vou te contratar aqui, depois você pisa, dá pra trás, eu que vou me ferrar, irmão, né? E o Myron nem fez outras entrevistas. Não, é o cara. Veio pra Schunk pra ganhar menos. Saiu de uma Volkswagen. Acreditou no projeto. Veio pra Schunk pra ganhar menos. Nunca reclamou nada. Só deixa eu te falar, esse negócio de ganhar menos é interessante. Eu saí da prefeitura pra ganhar menos na Amapau, tá? Acreditando no projeto. No projeto, a longo prazo, porque você tava se projetando. Na nossa vida a gente tem que ter isso, entendeu? E esse negócio que o Thales falou aí de desentupir privado e tudo mais, hoje é muito fácil a gente ver as pessoas, por exemplo, tem um papel no chão dentro da empresa, o cara passa do lado 200 vezes e não pega. Toda vez que eu vejo alguma coisa, pego, jogo no lixo, beleza. Então, assim, às vezes as pessoas falam esse papelzinho não vai me incomodar. Mas, cara, uma hora aquilo lá vai atrapalhar a empresa de uma forma. Então, assim, tem que fazer a sua parte, entendeu? Independente se é sua obrigação ou não, mas tem que fazer a sua parte. Então, isso é importante. Eu não sei agora se aqui no xadrez é o meu turno ou o teu, cara. É o seu turno. É o meu. Eu podia, tô sendo um cara... Não, então eu preciso deixar o Myron falar pra pensar, porque senão eu vou perder, eu não quero perder, Termina entendeu? aí essa jornada. Aí como foi? Aí foi o você seguinte. contratou o Fernando. Não, aí o Fernando entrou, aí eu fui pra área comercial. E aí, cara, na área comercial foi assim. Teve gente que eu tive que cortar, que foi bem complexo lá. Mas porque você não foi, tipo, pra ser um vendedor técnico. Você foi Não, pra já gestão. foi como coordenador de vendas. do sul do Brasil, né, na época. É. E a gente tinha assim, não regionalmente falando, não fechava o número do Rio Grande do Sul. E aí o Myron falou, ó, ele contou aqui, né? Ó, eu tenho uma história lá em Manaus, que eu fui, desbravei e tal, então, Eu abri irmão, Manaus, né? vai lá, irmão, tua vez, vai lá pro Rio Grande do Sul. Porque você conhecia o mercado, né? Quando você Conhecia. tava na Amapá, você sabia Conhecia. o potencial que é o Sim, estado do Rio Grande Com do Sul, né? certeza. E eu com receio, porque Rio Grande do Sul, a gente sabe que são bairristas e tal, mas pelo contrário, o pessoal sempre me respeitou muito, me abriram portas e tal, a gente desenvolveu um trabalho fenomenal. Hoje deve ser o quê? O quarto estado, né, de maior faturamento no Brasil e números que não dá para comparar, né? Números, se a gente falar que a Schunk Brasil aumentou 10 vezes em 10 anos? Não, em 5 anos. 5 lá. anos, né? Lá aumentou 10 vezes em 2 ou 3 anos, sabe? Fazendo um trabalho focado. Focado, mentalidade. Eu falo sempre, né? Os produtos são os mesmos de 10 anos atrás, né? Seja na linha de automação, fixação, o conceito de produto, de fixar peça, manipular peça é o mesmo. Agora, as pessoas são diferentes. Então, se todo ano a gente está trazendo mais resultado,
Não é porque a Alemanha lançou uma morsa nova, uma garra nova. Lógico que isso ajuda. Mas muitas vezes é por causa do processo nosso de venda ou pelo atendimento pelas pessoas, pelo conhecimento. Pelo Pra que, apresentar uma solução, pelo né? que Não só um agrega. produto por produto, Não né? é só, tem muita empresa por aí que larga o produto e acabou. Quando eu vejo um produto, o cara comprou o Vero S, que é um produto de alta tecnologia, e não tá usando do jeito direito, eu fico pé da vida. Eu chego pro cara que fez a aquisição e falo, cara, desculpa, vocês não estão usando o produto do jeito correto. Vocês não estão tendo o payback que a gente pôs lá na planilha. Então, usa assim. Né? Então, acho que é essa a pegada e esse é o diferencial. Então, a minha história na Schunk foi assim, coordenação sul deu certo. Aumentou em Aí... 2 anos 10 vezes, né? Então aí chegou no Mário e falou, Mário, Não, longe disso. Não me dá só osso não, deixa eu pegar o filé mignon. Não, aí teve um tempo que eu fiquei com a coordenação do interior de São Paulo para fazer algumas mudanças e melhorias. E aí, o que aconteceu? Logo depois, o Mário veio e falou, cara, eu tô com problema aqui. O que foi? A empresa tá crescendo muito. Não tem como... Rápido, né? Em 5 anos, Exato. 10 Exato. vezes, dá Aí, 100%. 100% Não, dá 200% por... Não, é isso. Estamos ruim de conta. Não, Mário, ajuda a gente cresce numa média aí, vamos dizer, de 35% ao ano, né? E, claro, alguns anos um pouquinho mais, o primeiro ano foi maior que isso, então vamos falar aqui mais ou menos essa média aí. Tá. E aí o grande problema é que a gente, com esse crescimento muito grande, é muita coisa pra fazer, né? Não é só a responsabilidade, mas você estruturar a equipe, fazer coisas que você não fazia antes, desde criar procedimento. Por exemplo, a prova de português das contratações lá atrás, eu fiz, aí a esposa do Júlio, que é meu irmão, o Júlio é o gerente de engenharia, e devo muito a ele, né? Ajuda muito e tem muito peso aí nesse crescimento, assim como o Fernando. A esposa do Júlio é professora de português. Ela que me ajudou na prova, né? Então faz essa provinha. A prova de português é o maior fator de pessoas não serem contratadas no Brasil. Tá? Então não é na Vocês Schunk, têm tá? um processo seletivo com provas, tudo pra quem... Não, a gente teve que criar, nós, né? Pra Jeito pensar como tupiniquim. contratar melhor. Não, porque o volume de contratação tava muito acelerado. E a gente errou. Muitas, né, Mário? certeza. É muito difícil Muitas contratar vezes. alguém, é muito difícil. Tinha um cargo lá que era um karma, meu, e do Mário que, meu Deus, agora tá tudo bem. Mas, enfim, com esse processo de crescimento acelerado, o Mário falou, cara, eu não posso mais ser diretor e gerente de vendas. Eu preciso que alguém seja gerente de vendas. Tá bom? Pra você como diretor ficar mais no Porque estratégico, né? na verdade o Thales ele tava cobrindo algumas regiões específicas como coordenador. Ele não tava cobrindo o Brasil como um todo. Então o que ele não cobria, eu fazia. Só que chegou num ponto que não dá mais. Aí eu falei, Thales... Se você continuar, você E não a ia Schunk conseguir... do Brasil, a Schunk só atende o Brasil, ou atende E o Chile. Latam? E o Chile. Só Brasil e Chile. Certo. Só. Só. E aí, nesse processo, depois como gerente, eu promovi algumas pessoas que Mas então hoje... você não tinha gerente de vendas. Não. Era Não. só o Thales. E eu. Então era você diretor e coordenador e os vendedores. Exatamente. Isso. E os representantes? Sem Ou- representante. Sem A representantes. gente Só- mudou a tudo gente vende, na época. Nosso é tudo funcionário direto, vendedor Isso. direto. Temos um representante. Que é para um grupo de clientes específico. E aí, nessa loucura toda, né, a gente aprendeu... Por isso que eu falo, né, não é o mais esperto que se dá bem. É quem aprende mais rápido. E na velocidade, nossa, é animal. Então, assim, tem coisas que a gente faz hoje que a gente tem que puxar, porque senão não dá avaliação de desempenho, ou até a parte de recursos humanos, que é uma ponta que a gente tá puxando muito de alguns anos para cá, né? Porque não adianta você trabalhar no operacional, o cara traz resultado, você pirâmide de Maslow, né? A gente já trabalhou na base, agora a gente tem que estar trabalhando no topo. Tá pegando os detalhes. porque- Exatamente, detalhes que eu não imaginava antes, ou coisa que eu falava, não faz sentido, hoje faz. O pessoal até brinca, né? Falando de uma escala de nota de 0 a 100, né? Você chegar no 80, 85, é mais tranquilo. Você sair do 85 pro 90, pro 95, essas... Às vezes 1% de melhoria, quando você tá no 94 pro 95, é muito esforço, é detalhe, né? Isso daí é muito bom que você está falando, que quando a gente entrar no assunto técnico, isso daí vai ser bastante importante, a gente vai falar bastante sobre isso.
pra esse 1%, Exato. A diferença é você aumentar o OAE de 80 para 81. Na verdade é o seguinte, o conceito da análise, isso geral, tá? Não é só em processos. Às vezes as pessoas focam no 1% e esquecem os 10%. Exatamente. Você entendeu? Às vezes o foco tá errado. Não a ação. A ação pode estar certa, mas talvez não seja o adequado para aquele momento. E a gente aprende isso todo ano na Schunk. Eu, Thales, a gente senta todo ano, tá vendas esse ano. Qual que vai ser o nosso foco? Ah, mas a região tá... Não, esquece a região. Vamos focar em relação ao que a gente precisa fazer para o todo fazer. E por quê? Quando a gente foca, tem um foco, uma puxa a outra, entendeu? Tipo assim, eu não vou trabalhar só na área. Um exemplo, na área do Rio Grande do Sul que tá ruim. Exato. Eu vou acertar as vendas. Às vezes você acerta um detalhe dentro da sua estratégia de vendas ou da sua estratégia técnica que ela acaba puxando. Ela puxa o todo. Você não trabalha só naquele detalhezinho, você puxa o todo. É a mesma coisa em gestão de pessoas e tudo mais. Dá um exemplo, porque pra mim ficou confuso. Um exemplo prático, assim, simples e prático. Vamos pegar, o cara vai fazer um setup de uma peça dele. Às vezes ele está focando naquela ferramenta que ele tem um tempo de processo de 3 horas. Ele está focando numa ferramenta que vai diminuir o tempo dele de processo em 5 minutos. Ele esquece que ele demora 6 horas para fazer o setup da máquina. É exatamente isso. Porque tá bem na base, né? é mais fácil você olhar a ferramenta, olhar o parâmetro de corte lá, porque já está setado na cabeça da pessoa que ele precisa trabalhar com o máximo da ferramenta, mas não está setado na cabeça dele. Isso é um problema mundial, mas aqui no Brasil ele é mais evidente, que o cara ele prefere comprar uma máquina adicional Exatamente. do que ele fazer uma melhoria de processo. Entendeu? É mais fácil ele investir 4 milhões numa máquina super top do que ele investir, sei lá, 15 mil, 10 mil, 20 mil ou até às vezes R$1.000 em colocar um porta-ferramenta de qualidade, colocar um sistema de fixação de qualidade, trabalhar com software de programação. Então, assim, a questão é o setup da mente das pessoas. Não olhar o micro que é a fresa, eu não tenho números da parte de máquinas, mas tem um número muito interessante, você vai entender onde eu estou querendo chegar. Quando a gente fala de robótica, a média mundial de robôs para cada 10 mil trabalhadores é em torno de 113, 114 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Países como, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, tem mais de 200 robôs para cada 10 mil trabalhadores. O Brasil tem 12. 12. Aí você vai me falar... 12 contra 200 de um país primeiro nível. A diferença é gritante. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas isso daí é porque o Brasil não quer? Não, é porque a mentalidade da pessoa está focada em trabalhar, às vezes, naquela economia de custo, sabe? É aquela economia burra, sabe? Mas é um paradigma muito difícil de quebrar. É né? muito difícil Vocês de quebrar. criar Mas aí que tá. Eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje é pra isso, né? Pra isso. Porque eu tava conversando com um professor do Senai esses dias atrás aí, e a gente tava falando justamente sobre isso. Não adianta, a gente pode ter o melhor produto, ter a melhor máquina, ter o melhor processo de vendas, as melhores pessoas. Mas se a gente não conseguir mudar a mentalidade das pessoas no seu dia a dia e no qual que é o nosso objetivo, de nada adianta, a gente está fazendo nada, entendeu? É fato que a gente, como profissional, a gente tem que ter como primeiro objetivo deixar um legado. Ponto. Se a gente cria essa mentalidade, a gente faz o negócio acontecer, entendeu? E é isso que a gente tem feito todos os anos aí na Schunk, né, Thales? Todo ano algum tipo de mudança tem, né? Teve uma vez eu até ouvi, mas todo ano mudança? Eu falei, o dia que parar a mudança, eu tenho medo, porque aí o Mário vai querer me mudar, né? Vocês falando isso, eu tava brincando num debate, né? Eu e o colega, o nosso editor Vini, a gente faz pós lá no Senai de Campinas juntos, e eu tava num dilema com eles discutindo no carro, que é 2 horas pra ir, mais 2 horas pra voltar, na minha visão hoje, eu posso estar... com você dirigindo, né, Lucas? Que eu sou... Meu Deus do céu. Desculpa, vai lá. Posso estar totalmente errado, mas eu tô hoje, né, na visão de que ou você cresce ou você cai. Não dá pra estagnar. Uhum. Você precisa estar nessa constante evolução, 1% ao dia, enfim... É uma bola de 0,1. neve. Né? Porque se bola você de não tá neve. crescendo, você tá caindo, porque
Você precisa estar melhorando, na verdade, precisa estar entendendo uma tecnologia nova. Eu falo muito sobre empresas, né? Então, as empresas que não investiram em tecnologia, elas estão fadadas ao fracasso, a fecharem as portas. Por mais que ela tá mandando, ela já tá perdendo. Mas eu expando isso expando isso para as pessoas também, tá? As pessoas que não investirem em tecnologia, em conhecimento, em foco e tudo mais, elas vão continuar na mesma posição que elas estão, ou elas vão ter grandes dificuldades se estar no mercado de trabalho daqui a alguns anos. Eu tava brincando que, assim, se o cara tá mantendo, ele tem a tendência de cair. Com toda certeza. Porque ele não tá aprendendo, um exemplo, não tá aprendendo a mexer bem no celular, a mexer bem no CRM, a mexer bem no PowerPoint, e ele tá ficando pra trás, porque era pra estar já aprendendo, né? Mas você pega como exemplo, a gente começou aqui falou sobre inglês, né? Inglês antigamente era um diferencial, hoje é necessário. Não é mais um diferencial se você tem inglês ou não. Não, hoje o inglês ele é mandatório nas atividades. Ah, mas a empresa que eu vou trabalhar não precisa nacional. de inglês. Aí que você está errado. Se você pensa dessa forma, como que você vai expandir seus conhecimentos? Como você vai enxergar Você não aquela... cresce, né? Aparece aí, você tem tudo, você tá ok pra aquela vaga, Exatamente. mas o inglês... E aí o cavalo passou na sua Passou. frente... E aí o pessoal fala da sorte, né? É. A Sora conseguiu por sorte, mas ninguém viu toda essa preparação que teve aí antes, né? E a gente ouviu um pouco da história de vocês, e pra gente puxar um pouco, a gente queria entender um pouco sobre a Schunk. Uhum. Quem é a Schunk, pra quem não conhece, né? É uma empresa muito conhecida, mas pra quem não conhece, quem é, onde ela foi criada, é uma empresa de capital aberto, é uma empresa familiar? Bom, a Schunk, após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, o senhor Friedrich Schunk, ele teve que achar uma forma de sobreviver, né? Então ele começou fazendo manutenção de máquinas na região de Laufen, no sul da Alemanha. Então essa região aí, você tinha bastante manutenção de máquinas para os implementos agrícolas, né? Que é uma região que era muito voltada ao ramo agrícola. E aí as coisas foram caminhando, e aí mais pra frente ele chamou o Heinz Dieter, porque a situação não estava boa da empresa. O Heinz Dieter ele é formado no setor financeiro, administrativo, né, Thales? Ele trabalhou, ele tava no estágio em banco, inclusive. Exatamente. Olha só. E aí ele Vai largou... falar que era o Banco Volkswagen. Não, era outro banco da Alemanha. Ele largou tudo, entrou na Schunk. E nos anos 60, a Schunk lançou o seu primeiro produto. A Schunk começou a fabricar algumas peças para montadoras. Segmento mais agrícola. Ela começou a fabricar algumas peças para a indústria automotiva, né? Ela produziu algumas peças, o volante de um veículo chamado Prince Fear, nem sei qual marca que era. Bom, um carro alemão. Um carro alemão. Mas aí acabou esse pedido e a Schunk continuou com os mesmos problemas até que eles tiveram a ideia, precisamos criar o primeiro produto. E o primeiro produto da Schunk, para quem não conhece, foram castanhas para tornos. Castanhas para tornos. Pois é. E hoje a Schunk ela é a empresa que possui maior portfólio de castanhas no mundo. Isso é algo bem interessante. Aí a Schunk fundou a linha de porta-ferramentas, fixação estacionária. E nos anos 80, a Schunk comprou a patente da primeira garra para robôs, que é o primeiro modelo da nossa já conhecida garra PGN Plus. Então, nesse momento, a Schunk tem duas grandes linhas de produto, que é a linha de fixação de peças e ferramentas e a linha de automação, que são todos os componentes de automação. Então, garras, acessórios para robô e outros sistemas voltados para a automação industrial. Então, são duas grandes linhas de produto. A Schunk lançou a linha de placas para tornos também, lá pelos anos 90. Investiu muito forte na linha de garras e acessórios para robô. Hoje são linhas que representam dividido, né, fixação de peças e ferramentas e automação 50% cada uma, tá? Com a linha de automação crescendo absurdamente, que a gente vê como sendo o grande futuro da indústria. Hoje a Schunk é líder mundial nesse segmento de garras e acessórios para robô e da linha de tecnologia de fixação de peças e ferramentas. Então é basicamente isso. Continua hoje ainda sendo uma empresa familiar. Está na terceira geração hoje, na frente da Schunk, está o Sr. Heinrich Schunk, que é filho do Heinz Dieter, que é a segunda geração, e a irmã dele, que é a Cristina, mais voltado para a parte administrativa e financeira.
Então essa é um pouco da história da Schunk. A Schunk hoje tem 9 plantas produtivas, 34 subsidiárias, o Brasil é uma delas. A gente está presente em mais de 50 países, ou com as filiais, ou com parceiros de negócio, como distribuidores e tudo mais. E a Schunk hoje, ela vem crescendo absurdamente, a gente está presente em todos os continentes, e é um pouquinho da nossa história aí. Legal. E por curiosidade, você comentou, né, da diferença de número de robôs que existem no Brasil para o resto do mundo. Vocês conseguem também manter essa mesma flutuação de faturamento? Por exemplo, metade é robô, a outra metade é fixação, ou isso impacta? Não, sim. Hoje, se a gente for tirar um número aí, a linha de automação ela é um pouco maior que a linha de fixação. Maior ainda. Ela é maior, mas é muito próximo de 50-50, tá? Então hoje deve estar na faixa de 52%, 54% automação e com 48%, 46% a linha de fixação. Porém, Ou seja, ainda tem muita oportunidade ainda de crescimento, né? Em todos os lados. Porém, o grupo que mais cresceu do ano passado para esse foi o de fixação. No Brasil, sim. No Brasil. É. Tá. Então você vê o potencial do mercado brasileiro na linha de fixação. Por mais que a automação seja uma crescente, fixação também não vai morrer, né? Não tem essa. Também é futuro. Mas você sabe por que isso? Não, mas você sabe por que isso? Porque, assim, da mesma forma que a gente fala de robô e a quantidade de robôs para cada 10 mil trabalhadores, é a mesma mentalidade na linha de fixação. O potencial de crescimento e melhorias de processo na linha de fixação também é absurda. Perfeito. E aí, bom, então como a gente está falando de fixação, tudo, eu acho que agora a gente pode virar a chave e entrar para a parte técnica. Parte né? técnica. Bora, vamos lá. Conhecemos as histórias, entendemos do Myron, entendemos do Thales, Schunk Brasil e Schunk Global, E né? o Thales está perdendo.